Bom, gente, então vamos começar a nossa aula de hoje, aí do dia, aula de projeto de TCC. Hoje é dia 7 de abril de 2020, e a nossa aula hoje está programada aí, essa primeira parte, como, como fazer o resumo acadêmico. Né? O resumo, ele vai ser a última parte, é a última mesmo, né? A última parte do TCC que nós fazemos, porque ali no resumo tem algumas condições, vamos dizer assim, que o nosso trabalho tem que estar terminado, tem que estar fechadinho para a gente conseguir cumprir todas as metas. Então, assim, eu postei já lá no Siga o materialzinho aí para vocês, o que eu vou apresentar aqui na aula, até se vocês quiserem acompanhar ou ver depois. A ideia é assim, ó, o resumo, ele não é simplesmente uma síntese daquilo que contém no trabalho de vocês. O resumo, de acordo com a BNT, ele tem determinadas regras, né? Então, a gente precisa seguir aí o que ele está pedindo para fazer um trabalho corretamente. Eu vou colocar aqui um texto para pegar lá o materialzinho que eu postei para vocês. Só um pouquinho. Tela inteira, permitir. Vou colocar aqui, então, o materialzinho que eu coloquei para vocês lá no Siga. Tá? Então, ele se chama, aí bem didático, né, como fazer um resumo acadêmico. Vocês estão conseguindo enxergar aqui a tela? Sim? Tá. Então, vou voltar lá para a tela. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho para ficar um pouco melhor. Bom, então assim, ó, como eu estava falando para vocês, né, o resumo ele não é simplesmente uma síntese. A ABNT, ela diz assim, quando a gente faz o resumo, a gente tem que dividi-lo em 4 partes bem fundamentais e tem que estar bem definido, né? A primeira parte é uma introduçãozinha. O que é essa introdução? É uma apresentação sobre o meu tema. Quantas linhas, sei lá, pode ter essa introdução? Depende muito de quem escreve, né? Às vezes, mas assim, no geral, fica ali umas 2, 3, de 2 a 4 linhas, mais ou menos, é o que a gente vê aí numa média, de tamanho de texto. Então, você vai fazer uma apresentação do seu assunto. Depois da introdução, a gente tem que colocar, então, nessa sequência? A BNT pede que faça essa sequência, né? Depois da introdução, a gente coloca o objetivo do trabalho. Só aqui um instantinho. Opa. Então, pessoal, desculpa aí. Depois da introdução, a gente coloca o objetivo aí do nosso trabalho, tá? E tem que deixar bem claro, a gente já vai ver alguns exemplos, e tem que deixar bem claro que é objetivo, né? Colocar palavrinhas que indicam que aquilo ali é objetivo. Não tem que dar a entender, mas sim colocar como objetivo. Ou seja, usar palavrinhas tipo: esse trabalho tem como objetivo, esse trabalho visa a alguma coisa, esse trabalho objetiva fazer alguma coisa. Tem que botar essas palavrinhas para definir bem, né, o que é cada uma dessas partes. Aí depois tem a metodologia. A metodologia é a forma como foi feito, como foi realizado o trabalho e o tipo de pesquisa que a gente utilizou. Então, na semana que vem é a última aula que a gente tem de teoria, eu achei que fosse essa, mas faltou essa da metodologia, de teoria sobre os tipos de pesquisa, né? O que a gente coloca no capítulo da metodologia. Lá vai ser uma parte grande, porque vocês vão mostrar como é que vocês desenvolveram, como é que vocês fizeram o produto de vocês. E aqui ela é uma síntese disso, né? Como foi feito, eu usei o software tal, eu trabalhei isso, isso e aquilo, e o tipo de pesquisa que vocês usaram. São os tipos de pesquisa que a gente vai relembrar semana que vem, tá? E, finalmente, os resultados ou as conclusões.
né? Resultados e considerações finais. Tem tipo de pesquisa que não tem resultado. Deixa eu só abrir aqui que tem alguém chegando. Há algumas pesquisas que não têm resultados, só têm considerações finais. Como vocês vão fazer o desenvolvimento de um produto, né, certamente vocês vão chegar a algum resultado. Então, são essas as 4 partes, tá, que tem que estar bem claras no resumo de vocês. Bom, aí como que eu vou colocar isso, né? O resumo, ele também, como eu falei para vocês, ele segue uma norma da ABNT, que é a 6028, aí a NR 6028. E daí ele diz assim, ó, para monografia, para artigo, né, para TCC, ele deve ter, o seu resumo deve ter entre 150 e 500 palavras. Gente, normalmente fica aí 200, 250, mas enfim, né, inclusive lá no nosso manualzinho de TCC tem isso daqui. Então, mínimo 150, no máximo 500 palavras é o que a gente pode trabalhar aí no nosso resumo, tá? E uma coisa interessante assim, ó, normalmente a gente coloca espaçamento simples e fonte 12, ou seja, quando eu tô, vai ter aquele espacinho que a gente já viu, né, lá no nosso TCC, escrito resumo, lá em cima, aí vocês vão colocar, né, resumo, e vão colocar ali o trabalho inteiro, espaçamento e meio, só que ali o resumo normalmente se coloca espaçamento simples e continua tamanho 12. Bom, depois do resumo, vocês devem lembrar, a gente deixa uma linhazinha em branco e escreve em seguida as palavras-chave. O que são essas palavrinhas-chave? Ó, eu tenho visto muita palavra-chave aí de maneira incorreta. Palavras-chave são aquelas palavras ou expressões que, assim, fazem todo o diferencial no trabalho de vocês. Imagina assim, ó, que como se vocês fossem, sei lá, fazer alguma pesquisa aí no Google, a gente digita alguma palavrinha, se eu for fazer uma pesquisa, por exemplo, sobre, sei lá, energia solar, e se eu botar energia solar lá no Google, vai aparecer milhões de arquivos, né, de documentos com energia solar. Agora, se eu coloco, por exemplo, energia solar no IFSC, aí já delimita bastante. Então, as palavras-chave do nosso trabalho, do nosso TCC, elas têm que ser aquelas assim que aproximam o máximo possível, né, para a pessoa fazer com que a pessoa ache o seu trabalho no Google. Tá? É mais ou menos pensar nesse tipo, né? A gente chama de palavras indexadas, são aquelas, ou os indexadores, né, que são aquelas palavrinhas-chave que a gente procura e acha aquele texto específico que a gente está querendo. Bom, quantas palavrinhas-chave a gente pode fazer? Ó, entre 3 e 5 palavras ou expressões, né? Eu falei energia eólica no IFSC. Ó, energia eólica no IFSC, são 4 palavrinhas, mas conta apenas como uma, certo? Quando a gente escreve, ela tem que estar separadinha por ponto final. Ou seja, escrever primeiro é início de frase, começa com letra maiúscula. Ponto final. A próxima é início, letra maiúscula, né? Então, sempre letra maiúscula e pontinho final, tá? Bom, para o nosso TCC, a gente vai precisar fazer também o resumo em inglês, que é o tal do abstract, né? Vocês vão, depois de finalizado, e um detalhe importante, depois de o orientador corrigir, depois de preferência de eu corrigir também o trabalho de vocês, é que vocês vão passar para a língua estrangeira. Tem gente que já faz os dois ali bem apressadamente, mas aí a gente vai lá e arruma tudo de novo, daqui a pouco vocês vão ter o trabalho de fazer tudo novamente. Né? Ou pagar, pior, tem gente que paga até para ficar direitinho, para não ficar aquele resumo de Google, né? Tradução de Google, não pode, por favor, eu já vi gente levando sermões aí por causa do Google Translator lá. E então deixa o abstract para fazer assim, o último dos últimos dos últimos, tá? Porque certamente, né, alguém vai dar um pitaco e vocês vão ter que modificar um pouquinho ali na língua estrangeira.
Aí as palavrinhas-chave tem que botar também, né? São as keywords, e eles seguem o mesmo padrão aí do resumo em português. Bom, quais são os detalhezinhos, além desses que eu falei? Gente, assim, ó, a norma diz assim, ó, vocês não podem colocar nenhuma citação no resumo, não pode ter nenhuma fórmula ali no resumo, tudo quanto é abreviatura que aparecer ela deve ser desenvolvida. Então, por exemplo, se eu, sei lá, estou fazendo alguma coisa de energia elétrica, citei a ANEEL, lá em cima eu tenho que botar Agência Nacional de Energia Elétrica. E lá embaixo, na palavra-chave, se eu quiser colocar ANEEL, daí eu posso colocar só ANEEL, tá? Mas em cima, né, a primeira vez que aparecer, deve estar, a sigla deve estar desenvolvida. E mais uma coisa bem importante. A ABNT diz que a gente só pode escrever na terceira pessoa mais a partícula C. Ou seja, o TCC de vocês, ele pode ser escrito ou no nós, né? Por exemplo, realizamos esse feito, tal, ou partícula C. Realizou-se, trabalhou-se, verificou-se, e assim vai. O trabalho inteiro ele pode usar, tem que padronizar, não pode misturar, ou um ou outro. Né? Então, eu vou com nós, o TCC inteiro, eu vou com a partícula C, o TCC inteiro. Agora, o resumo acadêmico não aceita o nós. Para eles, o impessoal é somente terceira pessoa mais a partícula C. Tá? Se eu fosse aconselhar alguém, eu aconselharia para fazer o TCC inteiro com a partícula C, que ele dá mais um tom de impessoalidade, né? Apesar de ser um pouquinho mais complexo de escrever, mas é mais tranquilo, né? Acho que seria melhor, tá, gente? Então, essas são as particularidades aí do resumo, só lembrando que é a última coisa que a gente faz, já que vai ter resultado, né? Vai ter que dizer como é que foi feito, por isso que é a última coisa. Eu coloquei aqui para finalizar 2 exemplos de resumo para a gente pensar um pouquinho, né, na hora que for escrever o nosso. O primeiro aqui foi de um trabalho até da terceira fase aí da turma da eletrônica, da engenharia eletrônica. E o que eu queria que vocês reparassem nesse modelo aqui? Ó, o resumo ele fica exatamente assim, numa caixa. Não tem recuo, tá? Não tem parágrafo, certo? Eu começo aqui exatamente na minha primeira letrinha, aqui no i da introdução. Deve estar justificado, ou seja, alinhado à direita e alinhado à esquerda. Tá? Então, não tem parágrafo, não façam parágrafo. Aí, ó, dando só uma olhadinha, né, na formatação. Aí, deixa uma linha em branco e escreve as palavrinhas-chave logo abaixo. Bom, esses amarelinhos que eu coloquei aqui não existem, certo? Eu só coloquei para esta aula para mostrar para vocês o que é uma introdução, para mostrar que esse resumo ele está bem divididinho, ó, nas 4 partes que a gente estudou agora há pouco. Aqui é a introdução, aqui é o objetivo, aqui é a metodologia, aqui é a conclusão. Na hora de eles fazerem isso aqui, tudo que está em amarelo saiu, tá? Então, eu tenho que fazer um texto de tal forma que aquilo ali pareça uma introdução, que aquilo ali pareça um objetivo, que aquilo ali pareça uma metodologia. E isso daí que eu vou chamar a atenção de vocês agora, na hora que a gente vai ler. Tá, então, o trabalho que eles fizeram foi redução da demanda de pico de energia por meio de sistemas fotovoltaicos. Olha lá. Aí ele começa apresentando o trabalho. Tendo em vista que as projeções para o aumento da demanda energética no Brasil são uma realidade eminente e que apagões e prejuízos começam a se tornar recorrentes devido a cargas de pico no sistema, evidencia-se a necessidade de um planejamento energético com maior aproveitamento de fontes alternativas, com o objetivo de suprir a demanda energética vindoura. Ó, o que ele está dizendo aqui para a gente, né? Ele está dizendo que existe determinado problema, né, apagões, aquele negócio todo, e é preciso, então, que se faça um planejamento energético para não dar problema mais tarde. Tá? Então, ele coloca aqui, ele começa apresentando uma situação. Aí, ó, aí o objetivo dele, que não estaria escrito aqui o objetivo.
Aí o objetivo de suprir a demanda energética vindoura. Aí ele começa assim, ó, este artigo procura abordar uma das formas de se reduzir a demanda de energia em horários de pico por meio de sistemas fotovoltaicos inseridos na rede elétrica, conforme estabelece a resolução normativa posteriormente atualizada pela 687/2015 da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, sobre a utilização de micro e mini geração de energia elétrica por meio de fontes alternativas em áreas residenciais e comerciais. Ó, aqui eles foram bem, vamos dizer assim, benevolentes com o objetivo, né? Normalmente não é tão grande assim, não. Mas o que eu quero que vocês percebam aqui? Ó, este artigo procura abordar, este artigo tem como objetivo, este artigo objetiva, este artigo visa a. Então, são palavrinhas assim que vocês têm que colocar para indicar para o leitor que aquilo ali é um objetivo. Por quê? Porque não vai estar escrito assim objetivo. Se vocês quiserem, na hora que vocês forem fazer o resumo, colocar esses que está aqui em amarelo e depois tirar, não tem problema nenhum. É até bom que daí fica bem certinho, né? Bem metódico. Bom, aí já descobrimos, então, o objetivo do artigo, né? Que ele quer abordar uma das formas de se reduzir a demanda nos horários de pico. Beleza. Aí a metodologia, ou seja, como é que fizeram? Eles só fizeram uma pesquisa bibliográfica, tá? Então eles botaram assim, para o desenvolvimento deste trabalho, ó, vocês podem usar essas expressõezinhas. Para o desenvolvimento desse trabalho, quer dizer, a metodologia que foi utilizada foi essa. Ou pode ir direto, a metodologia utilizada neste trabalho foi parará, parará, parará. Então, foram realizadas pesquisas sobre o potencial da inserção de sistemas fotovoltaicos de maneira qualitativa e descritiva. Esses tipos de pesquisa a gente vai estudar semana que vem, além da verificação da redução da demanda de pico a partir de pesquisas bibliográficas. Então, ele está dizendo como eles fizeram e está dizendo os tipos de pesquisa, aquilo que eu falava ainda há pouco. Ah, vai ser a pesquisa qualitativa, descritiva e bibliográfica. Foram esses três tipos aí que eles utilizaram. E na conclusão eles botam assim, constatou-se após pesquisas, ó a ligaçãozinha aí, ó as palavrinhas com cara de quem está acabando, né? Ó, após as pesquisas constatou-se que, ou constatou-se após pesquisas, ou ao final desta pesquisa concluiu-se que, verificou-se que, né? Ou no fim da pesquisa, tá? São palavrinhas ali que tem cara de fechamento. O que eles constataram? Que a obtenção de energia com sistemas fotovoltaicos pode ser relevante para a redução da demanda de pico, principalmente nos períodos de verão, quando a geração máxima de eletricidade no sistema fotovoltaico coincide com os horários de demanda máxima do verão, entre 14 e 16 horas. Tá vendo? E as palavrinhas-chave, demanda de pico, energia fotovoltaica, ANEEL e fontes alternativas, né? Foram as palavrinhas que eles julgaram que fossem mais convenientes para achar aí o artigo deles. Eu trouxe ainda um outro exemplo para vocês, que é dos colegas de vocês lá do Barco Solar. Ó, aqui eu tirei todos os amarelos, tá vendo? Só botei com corzinha diferente para a gente identificar cada uma das partes. Aqui é um pouquinho antigo esse resumo, eles não tinham terminado ainda esse artigo, né? Então, eu acredito que hoje eles já tenham terminado, já chegaram a algum resultado, mas na época não tinham chegado a resultado ainda, e tinham que publicar, às vezes é assim, né? Aparece um evento, um congresso e tal, e tem que publicar, e a gente ainda não tem resultado. No caso do TCC de vocês, certamente vai ter resultados, né? Mas vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Então, a utilização de energias renováveis tem se feito necessária, tendo em vista a quase exclusiva utilização de combustíveis fósseis aplicada no transporte e indústria e sua consequente poluição excessiva. A energia fotovoltaica apresenta grande potencial sustentável, bom rendimento e baixo índice de poluição se comparada a outras fontes de energia aqui, fontes energéticas, né? Misturou os dois aqui e saiu coisa errada. O que nós temos aqui? Aqui nós temos uma apresentação do conteúdo.
né? O que eles vão falar? A questão da sustentabilidade, né? Das energias renováveis. Então, eles apresentaram o assunto. Aí eles continuam. Com o objetivo de pesquisa e desenvolvimento tecnológico de fontes sustentáveis de energia, neste projeto é explorado o aproveitamento da energia solar para movimentar uma embarcação tripulada através de um motor elétrico alimentado por 2 baterias de chumbo ácido carregadas por painéis fotovoltaicos distribuídas na superfície do barco. O que nós temos aqui? Ele fala o objetivo e ele mistura um pouquinho aqui do como isso está acontecendo. É possível? É possível também. Né? Um texto, eles tentaram, vamos dizer assim, incrementar um pouquinho mais o objetivo de vocês. Também é possível, o objetivo deles. E por último, né? Por último, não, desculpa, a metodologia. Como que foi feito? O desenvolvimento de sistemas de controle e gerenciamento eletrônico proposto pela equipe busca melhor utilização dessa energia a fim de participar de competições de alto nível entre instituições de ensino a nível regional, nacional e até internacional. Na verdade, o que a gente tem aqui? Aqui ele puxou um pouquinho do objetivo, ó, o aproveitamento do objetivo, ele trabalhou um pouquinho de metodologia também, né? Não está tão claro, e por isso que eu trago esse exemplo, não está tão claro, tão certinho como a gente viu lá no exemplo anterior. Isso também vocês poderão encontrar por aí. O que eu oriento? Que vocês façam certinho, cada um na sua caixinha, né? Que não fique essa joga para o lado, joga para o outro, né? Bota um pouquinho no objetivo, um pouquinho na outra parte, tá? Então, legal, cada um na sua caixinha. E quais foram as conclusões a que eles chegaram? Eles botaram assim, até o presente momento não serão apresentados resultados finais, uma vez que a equipe ainda está em fase de testes de embarcação e seus sistemas de comando. Como eu falei, na época não tinha, então eles fizeram um fechamentozinho dessa maneira, não é? Aí, palavrinha-chave, barco solar, desafio solar e energia fotovoltaica. Bom, gente, então, assim, nós temos 2 exemplos aí de resumo. O que eu sugiro, né, que vocês façam, como esse do primeiro caso aqui, onde cada um, né, deixa bem certinho o que é, só lembrando que tem que tirar todos os amarelos, né, a hora que vocês forem construir o trabalhinho de vocês lá para o TCC, pode até botar o amarelinho para que na cabeça e no texto de vocês fique bem claro. Como é que a gente faz isso? Depois o TCC já vai estar pronto, o capítulo 1, ele já vai estar pronto, eu posso fazer igual? Pode. Tem gente que faz Ctrl+C, Ctrl+V, né? Ou às vezes enxuga um pouquinho mais as ideias, mas pode colocar ali, copiar ali. O objetivo, normalmente se copia o objetivo geral, então não tem muito mistério por aí. Bom, pessoas, deixa eu parar aqui a apresentaçãozinha. Vinícius, boa noite. Vinícius chegou um pouquinho depois. Então, gente, isso é o resumo, não é? Claro, vocês não vão fazer já, não é o momento ainda, mas como a aula fica gravadinha, né? E isso é bom. Depois, se vocês se esquecerem, assiste aí a aula ou pergunta mesmo, né? Vai lá, Cláudia, esqueci como é que faz, dá para dar uma ajuda aí, tá? Então não tem problema, né? Não tem muito mistério. Seguindo aquelas 4 partes ali, fica tudo ok, é praticamente impossível dar errado, tá? Mas como eu falei, né? Tem que ter todos os resultados para poder conseguir fazer o resumo. Pessoas queridas, alguma dúvida do resumo? Alguém de repente não entendeu algum trechinho? Tá tudo certo aí com vocês? Ninguém fala, tô entendendo que tá tudo bem, Vinícius, tudo certo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, daí vocês vão falando. Ô, gente, só para... isso aí que eu ia pegar, falar um pouquinho agora, Vinícius, sobrevivendo, né? Estamos sobrevivendo. Eu não sei se vocês viram hoje a notícia, acho que veio, não lembro se veio hoje, se veio ontem, sei lá, ontem eu já ouvi falar, mas eu não sei se foi publicado hoje, que o isolamento permanece aí agora até dia 30 de abril,
né, o Consup ontem fez reunião, e de lá saiu que nós vamos continuar no isolamento até o dia 30 de abril. Bom, hoje, e eu não sei o resultado porque eu dei aula a tarde toda, estou até agora também, hoje teria a reunião do Consup, do Colégio dos Dirigentes, que é a reunião com todos os diretores de todos os campos do IFES, e eles iam começar a trabalhar, né, algumas questões, verificar algumas situações de como é que estão os campos e tratativas de solução aí que o grande emblema é cancela o semestre ou não cancela o semestre, né? Então, nós temos, por exemplo, a UFES que cancelou todas as atividades, tanto as presenciais como à distância, e o que saiu ontem do Consup foi que continua, né, que não vai ter aula, continuar não tendo aula presencial, então continuamos aí de quarentena, mas que as aulas à distância continuarão aí até pelo menos dia 22, que dia 22 me parece que vão ter uma outra reunião, onde eles vão definir se vão cancelar o semestre ou não. A ideia de hoje era para sair de lá um documento, depois a gente entra aí nas redes, na página do IFES que deve ter. Mas a ideia era verificar como que se poderia dar conta disso tudo, né? Porque o grande problema é assim, quantas pessoas de fato estão tendo acesso às aulas. Hoje, por exemplo, só estamos em 3, mas a gente sabe que os demais, aí, a grande maioria, não assistiram, não vieram hoje porque deu algum problema, enfim, né? Às vezes a internet não funciona, aquele negócio todo, mas as pessoas estão conectadas, as pessoas estão entrando em contato. Só que tem algumas turmas que não está assim, tem algumas turmas que algumas pessoas simplesmente sumiram e não se tem contato, por mais que se mande e-mail e tal, as pessoas desapareceram. Então, nesses casos, não tem nem como dar andamento para uma turma, né? E eles hoje iam tentar achar uma solução, assim, como é que a gente vai fazer? Vamos avaliar por turma, vamos avaliar por curso, cada curso tem uma particularidade, cada turma, às vezes, tem uma particularidade, então é uma proposição, assim, bastante difícil, né? Que uma batata quente mesmo, né? Que os nossos governantes têm aí nas mãos e tem que tentar melhorar, resolver essa situação. Como eu falei para vocês que estão, acho que a maioria está só escrevendo, né, ainda está relativamente tranquilo, porque não tem tanta dificuldade assim de ter que ir lá encontrar o orientador. Se tiver internet, ainda dá para mandar, não é, mensagem ou mandar e-mail, enfim, de conversar com eles nesse sentido. Agora, quem está fazendo disciplinas, aí a coisa realmente já complica um pouquinho mais, né? E eu falo assim, tanto para aluno como para professor, né? Porque em casa a gente está com filho, marido, sobrinho, neto, enfim, tem uma série de situações que os professores se encontram também, e às vezes é complicado, né? Às vezes é complicado parar para dar aula. Muitos professores não são acostumados a dar aula EAD, tem gente que nunca deu aula à distância, e daí está sofrendo um monte aí nesse período. Tem gente que não gosta de se expor, né? Tem vergonha aí de colocar a imagem, não gosta mesmo, não se sente à vontade. Então, a gente tem uma série aí de situações, tá? Mas o que está posto hoje é isso, né? Quarentena aí até o dia 30 de abril, e próximo a isso, eles vão se reunir para ver se as pessoas, os alunos estão correspondendo ou não, o que os professores estão achando em relação a isso, por isso que a gente tem que estar registrando tudo, para ver como é que está a situação, né? Ô, Cláudia, deixa Oi, eu... Vinícius. Tocou nesse ponto também. Desculpa? Está me escutando bem? Tô, agora sim.
Eu acho que, tipo, a decisão deles foi meio impensada. Quer dizer, foi bem pensada, na verdade. A gente discutiu isso bastante. Mas, do ponto de vista de voltar às aulas, é muito problemático, porque, por exemplo, o nosso setor da eletrônica, ficamos agora, por exemplo, 2 meses sem acesso nenhum. E tem pessoas que dependem de equipamentos, né? Muitos TCCs também dependem de equipamentos e dependem de experimentação, né? É verdade. Então, isso atrasa tudo e bloqueia tudo isso, né? Se manter o calendário, mesmo sem nenhuma alteração, é problemático porque não tem como. Você pensa, uma prova de cálculo, como é que seria aplicada a EAD? Uma mudança de todo o planejamento que o cara teria que fazer em uma semana, o professor, porque ele planejou todas as aulas em laboratórios, como é que ele troca todo esse planejamento que ele teve para esses 2 meses. Então, é tipo, o FTR travou, né? Logo que deu as 2 semanas, 3 semanas travadas, eles já cancelaram o calendário, porque eles preveram que não tem volta tão rápida assim, né? Também pensar que os professores, a maioria dos professores são doutores e tem mais de 50 anos e daí já estão num grupo de risco, então não tem como ter acesso a esses caras, ou talvez, por exemplo, do subsequente não tem como ter essa acesso, porque são pessoas mais maduras e às vezes precisam trabalhar ou precisam dar um sustento agora que tem essa dificuldade, né? Então, complica muitas coisas, né? Então, a gente faz o que dá, né? Tendo essas aulas online, mas eu acho que é pouco provável que voltar a ter semestre, né? Esse fim, né? Pois é, é bem isso aí mesmo, Vinícius. São tantas as particularidades que é difícil se chegar a um consenso, né? Difícil mesmo. E tem os prós e os contras, né? Porque, ó, naquele calendário, naquele formuláriozinho que perguntava se era contrário ou favorável, eu votei que era favorável a cancelar o semestre, né? Mas porque aí eu pensei exatamente nisso. Como é que vamos fazer aula prática? Como é que vamos fazer? A gente trabalha com inclusão ali. Tem muitos alunos nossos que não têm o computador em casa, que não têm acesso à internet. Pô, eu tive um aluno da mecatrônica, tadinho, eu mandei fazer um texto, ele escreveu o texto todo pelo celular. Ai, Jesus. Aí, claro, sem formatação, sem nada, né? Então, assim, uma coisa bem desumana, né? E tem todas essas situações aí. Dentro de todos os cursos que a gente tem lá, só tem 2 cursos que podem ser totalmente online, né? São civil e saneamento, né? Que são boa parte teórica e não precisam, teoricamente, de toque técnico, né? Fora alguns específicos, que é elétrica, na parte que eles têm elétrica, algumas coisas específicas. Mas mesmo esses da civil, eles têm as visitas técnicas, sempre, né? Então, assim, ó, teórico. O ponto positivo que a gente tira dessa continuidade que eles deram é preparar a gente para o segundo semestre e já estar aceitado para fazer essas aulas de casa. É a única parte positiva que está para tirar desse atraso deles de cancelar o semestre. E daí todos os professores têm que correr atrás de como eles vão fazer, mudar o planejamento, como é que o planejamento se enquadra nesse estilo de aula que eles têm que dar e fazer, né? Verdade. E assim, né, uma coisa que os professores reclamam muito é que não houve tempo para os professores, tipo assim, não teve uma semana para mostrar para o professor como é que funciona, por exemplo, o Google Meet. Eu não usado o Google Meet. Usei assim na cara e na coragem, fui testando e deu certo. Mas tem muita gente que tem medo, realmente, como eu falasse, a gente tem professores bem mais velhos do que a gente, e tem medo realmente de tecnologia e não vão de jeito nenhum, acho que não vão conseguir, né? Então, não houve um tempo para a gente também adaptar as aulas e proporcionar aulas melhores para vocês, né? Então, realmente é complicado aí. Agora, tu tocasse num ponto aí que eu não tinha me atentado, como vocês aí, é bem prático o TCC, também muitos não terão como dar prosseguimento, não, porque precisa do laboratório, né? E o ponto principal disso é, se não cancelar, as notas vão continuar valendo, entendeu? Então, tipo, como é que uma pessoa justifica que ela não entregou o TCC e recebe um 0, no caso, né? Porque ela não vai ter prática para se entregar, né? Ou faz uma mudança gigante de escopo. Então, é só, na verdade, estar adiando, inadiável, só para ter questão de poder elaborar um plano para o segundo semestre, né?
passar todas essas informatizações para os novos professores pegarem para ter um plano para o segundo semestre. Pode ser, eu acho que é isso aí mesmo, porque assim, não tem nem como começar um segundo semestre. Sim. Porque mesmo que a gente, por exemplo, continue aqui as nossas aulas e chegue até o final, comigo é tranquilo, porque agora é só teoria, se vocês escreverem vai ter notas, não escreverem não vai ter nota. Então, comigo é tranquilo. Agora, por lado de vocês, não é tranquilo, porque se eu vou reprovar na disciplina da Cláudia, mas não foi por minha culpa, porque eu não consegui isso. Então, é muito, muito ruim continuar desse jeito, né? Eu concordo plenamente, assim, tá bem complicado. Por outro lado, se dá esse cancelamento, a gente pensa nas bolsas, contrato de professores substitutos, né? Tudo isso daí está em jogo. Eu acho que eles estão mais adiando por conta do PAEBs e das bolsas de contratos. Eu senti bastante isso aí, sabia? Senti bastante isso daí, Porque às vezes o PAEBs é um grande sustento para uma família que tem pouquíssima coisa e não tem quase nada agora também, né? Agora nessa situação tá muito complicado, né? Meu Deus do céu. E a coisa vai longe, né, pessoal? Eu tenho medo aí dessa liberação aí que estão fazendo aí de comércio, isso e aquilo. Na primeira semana não dá nada, mas ali a uns 15 dias pode vir outro pico aí bem forte, né? Então, eu acho que vai longe ainda, realmente a coisa ainda tende a se complicar, daqui a pouco vai chegar o inverno, então há muita preocupação, né? Muita vida em jogo, enfim, realmente a gente não sabe, ninguém sabe, né? O que nos aguarda aí. Como é que está o TCC de vocês? Ele está parado, assim, porque precisa, tem 3 aqui na sala, né? Está parado porque precisa de algum experimento ou vocês estão conseguindo tocar, gente? Da minha parte, eu estou fazendo só uma pesquisa agora de mercado, estou vendo alguns itens que eu posso utilizar, né? E apenas pesquisa agora que eu estou fazendo. Até pensei em fazer um questionário para mandar para alguns. O meu foco é mais equipamento elétrico hospitalar, né? Então, mandar para alguns hospitais para responder, mas eu acredito que nesse momento atual não vou ter nenhuma resposta. Estão muito ocupados com outra coisa, verdade. A Cláudia está conseguindo, Cláudia? O meu eu tô conseguindo fazer porque ele não depende de laboratório. Tipo, é mais parte de simulação e tal, e aí eu consigo fazer pelo meu computador mesmo. Então ele não tá travado. Uhum. Legal. O Emerson está conseguindo? O Emerson não quer falar, ele está com vergonha. Botou assim, ó. O meu, a parte prática já está quase toda pronta. O que falta dá para fazer em casa. Ah, que bom, que bom. Então é aproveitar esse tempo aí para trabalhar, né? E o Vinícius vai ter que dar um tempinho, né? Não tem tanta escolha assim. Mas a ideia é vocês ir fazendo, né? Aquilo que forem conseguindo. E vamos sobrevivendo, pessoal. Lavar as mãos e vamos sobrevivendo, né? Bom, gente, então é isso, né? Era isso aí que eu tinha passar para vocês hoje. E a partir de agora eu vou, se alguém precisar, né, vou fazer algum atendimento, tá? Senão eu vou deixar vocês aí para vocês irem trabalhar a partezinha lá da produção, tá? Eu vou parar aqui a gravação.